Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos trabalhar a importação no módulo contábil quando nós temos uma planilha ali de pagamento, né, de baixa de fornecedor, e esses fornecedores estão com CNPJ, tá? Então, nós vamos ter que tomar aí uma atenção, tá? Vou compartilhar a telinha aqui com vocês. Em alguns pontos. O primeiro ponto é, esse modelo aqui de importação, eu vou seguir ali citando, por exemplo, o Alto Posto Gramadão. Mas em conversa aí com o Marquinhos, eu sei que vocês têm mais algumas outras empresas que importam dessa forma, né? O contas a pagar. Então, como que ele vem no arquivo? Como que está o arquivo normalmente que vocês importavam no outro sistema? Então, o arquivo ele vem desta forma, tá? O débito ele tem uma regrinha aqui, ó, fornecedor, ele pega o CNPJ, ok? No Questor, ele vai funcionar basicamente dessa forma, porém, o que nós vamos ter que fazer? Vamos imaginar que nesse exemplo aqui de importação, ó, veio esse mês, né, 2021, ó, mês 1 de 2021, está chegando um arquivo agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho um outro arquivo de exemplo, que é dessa mesma empresa, que creio eu que vocês também vão conseguir extrair. Ele está dessa forma, tá? O que ele vem aqui nesse arquivo? Que é como se fosse lá uma operação, vem do sistema do seu cliente, é uma movimentação financeira. Eu precisaria aqui só da descrição e do CNPJ. Por quê? Lá no módulo fiscal, lembram que agora todo cadastro de cliente fornecedor, ele não é mais criado na contabilidade, tá? Ele é criado no módulo fiscal, porque todas as minhas contas, né, todos os meus cadastros aqui de cliente fornecedor, ele tem uma reserva de conta contábil. Então, para quem utiliza o plano padrão 11, para as empresas que utilizam o plano padrão 11, ele tem essa reserva de cliente, ele tem essa reserva de fornecedor. Para as empresas específicas ali do grupo Agropaz e Este, ele já tem uma reserva diferente, porque o plano não é o 11 padrão Questor. Ali vai ser o 20 e o 21, aí já é outra coisa. Só que para o Questor gerar essa reserva, ele tem que ter o cadastro, né, do cliente fornecedor aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Quando vocês tiverem essa situação de arquivo vindo do cliente com o CNPJ, então vocês só procurem ali ter o CNPJ e a razão social, porque seguindo a mesma linha de raciocínio do nosso patrimonial, eu também desenvolvi um layout aqui para a gente importar esse cadastro. Porque como é uma informação que vai direto para a contabilidade, eu só preciso da descrição do CNPJ para o sistema gerar reserva. Então, olhando novamente a layout, vocês podem estar aqui no fiscal, ó, utilitários. Então, o que vocês vão fazer? Vou importar agora 2021, mês 1. O que eu faço? Venho aqui no fiscal, importo primeiro o cadastro desses fornecedores. Então, vem aqui, banco de dados, vamos ver o layout, como que ele está, configuração do layout, ó. Esse aqui é o layout de pessoa. Lembram lá no patrimonial? Eu vou olhar só os campinhos que estão com sinalzinho de mais em branco, tá? Branquinhos ali. Então, layout de cadastro de fornecedores. Então, o que eu tenho ali? Nome, pessoa, igual coluna 4, né? Ó, nome, pessoa, IT campo, coluna 4. E a inscrição federal, que é o CNPJ, campo 5, coluna 5, ó. Inscrição
é INSCRE Federal igual coluna 5. Então, eu sei que para eu importar, seja lá cadastro de fornecedor, seja cadastro de cliente, eu preciso ter essas duas informações, a razão social e o CNPJ. Os demais campos já estão pré-definidos. Então, o que acontece nesse arquivo que eu tenho aqui, ó? Desse exemplo do Alto Posto Gramadão. Eu tenho na coluna 4, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho a razão social, e na coluna 5, eu tenho o CNPJ, tá? Ah, Léo, mas eu tenho num outro cliente meu, ele vem, por exemplo, dessa forma. Vê? Ele vem dessa forma. O vencimento, fornecedor e o CNPJ, ó. Ele vem dessa forma aqui. O que eu faço? Sempre vou seguir a regra. Se a razão social tem que estar na coluna 4, eu vou vir aqui e vou adicionar uma coluna. Até o fornecedor estar na coluna 4. 1, 2, 3, 4. E o CNPJ automaticamente vai estar na 5. Por isso que eu criei sempre olhando um do lado do outro. Tá? Então, independente da informação que venha, que o teu cliente te mande, Léo, vem o vencimento, fornecedor, CNPJ, contrapartida e o valor do título. Como que eu faço agora aqui? Vou sempre olhar a regra do meu layout. Ó. Se o fornecedor, a razão social está na coluna 4 e o CNPJ na 5, vou fazer da mesma forma. 1, 2, 3, 4. Razão social na 4, CNPJ na 5. Tá? E se viesse, se essa coluna tivesse, se essa coluna aqui, por exemplo, ela tivesse aqui, entre fornecedor e CNPJ, exclui ela, tá? E aí vocês iriam fazer o quê? A gente olhou aqui, então, o layout da pessoa, eu iria vir utilitários, banco de dados, importação. Olha lá, pessoa CNPJ, é o meu layout pessoa CNPJ, é o que nós olhamos agora, e eu iria colocar o arquivo CSV. Eu não vou importar agora porque, como eu já importei essa planilha, então ele daria erro dizendo que esses CNPJs já estão cadastrados. Então, pode fazer essa rotina todos os meses, né? Você só vai entrar aqui, se eu sei que o fornecedor está na coluna 4 e o CNPJ ele está na coluna 5, eu vou pegar o Excel e todo mês eu vou importar só para ver se tem um novo, ele vai incluir, né? Os que já estão aqui no cadastro, ele vai dar erro dizendo, olha, esse CNPJ já está cadastrado. Beleza. Por quê? Porque aí, ao cadastrar esses caras, eles vão gerar reserva, e aí eu vou até mostrar para vocês, ó, eles vão gerar reserva. Legal. E aí vocês viram lá que teve uns caras aqui que eu cadastrei no final, ó, por exemplo, que está sem reserva, ó, tá em branco. E aí, Léo, o que eu faço? Aí vocês vão vir na contabilidade, né? Cadastro, plano de contas padrão, gerar, gerar contas contábeis para grupo de cliente fornecedor. Estão vendo? O grupo 2 é para Agropaz e Este. Não, eu não quero o grupo 12, eu quero o grupo 1, que é os padrões. Por que o padrão? É para todo mundo que usa o plano 11. E aí eu vou gerar pela sequência disponível. Aí eu vou executar a rotina, deseja gerar as reservas? Sim, ó, 3.344 novas reservas geradas. Isso daqui sempre vocês vão fazer sempre que não tiver reserva, tá? Se eu voltar aqui no fiscal e olhar, lá, a reserva foi criada, ó, tá vendo? Pela próxima sequência disponível. Então, o sistema já entende essa sequência, ó. E aí ele vai criar esses grupos de cliente fornecedor lá dentro do nosso módulo contábil. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês entendam que se eu for importar esse layout aqui, ó, eu preciso ter a reserva de conta contábil desses caras. Então, qual que é o primeiro passo?
vou no fiscal e importo o cadastro deles. Depois, se eu tenho já o CNPJ aqui, ó, posso dar um Ctrl C. Se eu tenho o CNPJ lá no fiscal bonitinho e ele já tem a reserva, vocês vão ver que... Deixa eu ativar essa empresa 2021. O que o sistema vai fazer agora aqui na contabilidade? Ele meio que vai fazer isso. Ele vai pegar o CNPJ do layout e ele vai olhar a reserva. Aí eu vou explicar agora para vocês no contábil como que funciona esse entendimento, ok? Então, primeiro passo está feito. Vou importar esses cadastros, ok? Léo, tem alguma outra forma? Meu, se o teu cliente ele tiver o SPED, talvez ele tenha lá o arquivo SPED, vocês podem pedir, ou o departamento fiscal pode pedir, vem aqui em arquivos federais, importar SPED fiscal. Se ele tiver o SPED, vocês vêm aqui, ó, e fala para o fiscal fazer o quê? Deixa tudo não, nesses blocos aqui, ó, deixa tudo não, tá? Não, deixa tudo não. E aí ele vai importar aqui em cima, ó, atualiza cadastro, cadê? Cliente fornecedor, ó. Sim, ele vai importar aqui os registros e deixa movimento ambos. Ele vai importar os registros cadastrais, que é lá o 0150 de cliente fornecedor. Pode ser uma forma de talvez você puxar todos os cadastros já de cliente fornecedor dessa empresa, tá? Seria uma segunda hipótese. Beleza. Então, olhando agora só o exemplo prático da regra, chegou todo mês, vou vir aqui, vou pegar o arquivo do cliente, vou olhar a coluna, 4 e 5. Está na coluna? Beleza, está na coluna. Entro no fiscal, utilitário, banco de dados, importação. Vou trazer aqui o layout da pessoa e o arquivo CSV, sempre em CSV, tá? Fiz a importação, agora eu vou lá para a contabilidade. E aí, aqui na contabilidade, então, eu tenho layout de cadastro de fornecedor, aqui eu tenho layout de importação contábil por CNPJ. Porque aqui nós vamos ver e vamos entender esse layout aqui, ó. Né? Ah, Léo, mas você não falou que tem um layout padrão para importar lançamento contábil? Sim, mas esse layout padrão, ele vai importar lá o que vocês tiverem. Baixa simples, vai importar os lançamentos lá de DIFAL, Fundo de Combate à Pobreza, que vocês precisam, mas aqui é uma exceção a esse layout padrão, a regra, tá? Porque ele está olhando o CNPJ, só reforçando isso para vocês. Então, a gente vai fazer agora o mesmo estudo do layout. Utilitários, banco de dados, configuração do layout. Vou olhar ele aqui. Vocês podem ver, ó, layout padrão contábil. Opa, legal, esse é o que importa tudo, exceto fornecedores por CNPJ. Vamos olhar ele aqui, que aí vocês vão entender qual que é essa exceção. Ó. Abrir. Lembra que a gente tem que olhar só os quadrinhos que tem o maisinho? Ó. Legal. Só que aí agora nesse layout, a gente vai olhar quando ele for por CNPJ, seja fornecedor, seja cliente, e aí o do cliente eu vou precisar criar para vocês, mas aí o do cliente vai seguir a mesma regra. Eu vou olhar o martelo, ó. Martelo é a chavinha, porque aí vocês vão entender, quer ver? Então, vamos olhar o que a gente está habituado a olhar, a data do lançamento, a data, LCTO, CTB, está na coluna 1. Depois eu já tenho a chavinha, ó. O que é a chavinha? Ele é um evento pré-definido. Ele vai pegar a conta contábil de cliente fornecedor que está na reserva. Olha só, a gente está fazendo a leitura do layout. E, tá vendo que tem um ponto e vírgula 2? Ponto e vírgula 2 significa coluna 2, ó, que ele vai pegar a reserva do fornecedor.
Léo, você está me dizendo, então, que se fosse para colocar um aqui, ele ia pegar cliente? Sim, que aí é o que eu vou fazer no layout para cliente, entenderam? Então, só reforçando, ele está 2, porque ele vai pegar a reserva de conta fornecedor. E eu vou olhar, ó, a conta débito aqui, ele está pegando o fornecedor, mas olha aqui em cima, de qual coluna? Coluna 9. Coluna 9. Então, na coluna 9, tem que ter CNPJ. E aí a gente vai conferir depois no Excel. Beleza, e aí só vou olhar o martelinho para esse layout e aí eu vou seguir o meu fluxo normal. Aí eu tenho a conta crédito, que é o maisinho ali. Vou ver qual coluna vai pegar. O código histórico CTB, o complemento do histórico e o valor. Vamos ver ali quais colunas que ele vai pegar, né? Eu já vou escrevendo aqui. Então, a conta crédito, ele vai pegar da coluna 3. Percebam que esse layout aqui, ele está nas mesmas colunas do padrão. O que vai mudar é só o débito que está na 9. Então, na conta crédito, ele vai pegar a coluna 3, o histórico da 5. Ó, então, coluna 3. O histórico, ele vai pegar da 5. O complemento do histórico, ele vai pegar da 6. E o valor da coluna 4, que é o layout padrão de vocês já. O que vai mudar é aquela especificação aqui que eu mostrei para vocês. Agora, a gente vai olhar, beleza? Fiz o estudo aqui do layout. Se vocês sempre tiverem dúvida, vocês podem fazer esse caminho aqui, ó, para ver utilitário, banco de dados, configuração, para ver os campos, se vocês esquecerem. Agora eu vou ver no meu Excel. Olha lá. Eu fiz dessa forma porque eu imaginei que, por padrão, ele vai vir dessa maneira para vocês. Então, a data está na coluna 1, ó. Tá vendo aqui que a data está na coluna 2, ó? 1, 2. Então, essa daqui eu vou acionar a tecla Ctrl do meu teclado e a seta de menos. A seta não, a tecla menos. Ele vai sumir com a coluna. E aí ele já ajustou o layout inteiro. Por quê? Data da coluna 1, a conta débito da coluna 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? A conta crédito da coluna 3, ó, 3. O histórico da 5, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E o complemento da coluna 6, ó, e o valor na 4. Legal. Agora, o que eu tenho que me atentar aqui? Eu sei que essa conta crédito, ela não existe no Questor, tá? Então, eu vou dar manutenção. Para fins de teste, eu vou colocar tudo que esses pagamentos saíram do caixa, tá? Vou colocar tudo saindo do caixa. E eu vou sempre salvar a coluna com valor pela regra número, tá? Beleza. E agora eu vou salvar ele no formato Excel, CSV. E aí vocês vão ver, vai dar um erro de fornecedor que eu deixei de propósito para a gente fazer a leitura de um erro, tá? Vai ser, se eu não me engano, CNPJ 42. Esse CNPJ aqui, ó, eu não cadastrei, eu não importei lá no fiscal, justamente para ele dar um erro e a gente ver como que ele vai dar esse erro. Beleza. Esse layout, esse Excel aqui, já posso fechar ele, tá? Agora eu vou simular aqui para vocês, ó, utilitários, banco de dados, importação. Então, ele está lá, layout padrão fornecedores, empresa teste, cópia, e aí eu vou mostrar para vocês um erro que vai dar agora. Ó. Vou executar 9998 com lançamento gerencial, só se vocês utilizarem centro de custo. Não.
Quer ver? Ele vai dar um erro. Ó. Não foi possível abrir o arquivo tal. Por que esse erro? Porque eu tô com o Excel aberto. Ó. Tá vendo? Tô com o Excel aberto. Então, sempre que dá esse erro, já sabe. Porque o teu arquivo Excel tá aberto. Fecha, sempre salva, pede para substituir. Beleza, vou executar de novo. Agora ele vai dar um erro de linha mesmo. Vou mostrar para vocês. De cadastro. Deixa eu sair. Entrar novamente. Importação. Fornecedores. Deixa eu ver se eu não renomeei ele. Aqui eu vou escolher o layout. Empresa teste 998, 5 do 2. Aqui. Beleza. 9998. Não. Legal. Então, ó, vamos fazer a leitura aqui. A linha 1 sempre vai dar erro, né? Porque a linha 1 é o cabeçalho. Vamos abrir ela aqui, ó. Pera lá. Vamos ver na verdade, o CSV que a gente importou. Beleza. Ó, a linha 1 sempre vai dar erro, né? Nós tínhamos dado uma manutenção nele aqui. Ele deve ter salvado em outro lugar. Mas a linha 1 sempre vai dar erro. Isso é fato porque é o cabeçalho. Então, não tem problema. Beleza, linha 1, ok. Tá, ele deu erro na linha 34, ó. Ele está dizendo que a conta contábil débito, quando o tipo de evento está predefinido para pegar o fornecedor, esse CNPJ ele não foi encontrado, que é o 42120 que eu comentei com vocês, ó. Então vamos olhar ele aqui. Deixa eu ver. Ah lá, linha 34, ó. 42120. Vamos pegar ele aqui. Vamos ver lá no fiscal. Deixa eu procurar ele aqui, ó. Realmente, ó, ele não tem. Por isso que ele deu erro. Estão vendo? Ah, Léo, o que eu faço? É que normalmente você vai ter importado a planilha Excel. Ou você pode vir, Léo, deu um erro só. Cadastre ele manual aqui. Ou você importa lá o fornecedor cliente para você ver, tá? Então, agora nós vamos olhar aqui. Ele importou, tirando as duas linhas ali, vamos ver os lançamentos que ele importou. Olha lá, ó, linhas importadas ou preparadas para importação. Importou 45. E ele pulou duas, 46, 47, que é o cabeçalho que ele pulou, e a linha 34. Se eu for em movimentos, lançamentos contábeis, olha lá, eles estão aqui, ó. 2021 é o período que eu estou ativo. E aí, lembra como eu coloquei para cair tudo contra o caixa, ó? O histórico ele trouxe o 2, que foi tudo de cheque, ó. Olha só que legal. Né? Estão aqui os lançamentos contábeis, tá? Então, esse é o método para fazer importação quando, né, nós temos aí quando vocês tiverem aí essa situação de fornecedor, tá? Se eu não me engano, aqui ele pegou mês 1 e mês 2, ok? E aí vocês podem estar pensando ali, mas ele falou que deu 45 linhas, mas eu tô com 30 aqui, ó. Vou conferir, ele pegou 15 lançamentos do mês 2. Aí eu vou ativar o período desejado, ó. Beleza. Ele já está lá com mais lançamentos, ok? Tranquilo, aí eu posso clicar no binóculos para olhar todos de uma vez, ó. Ok? Sem problemas. Então, essa é a importação realizada que vocês vão utilizar quando se tratar de fornecedor ou quando se tratar de cliente, tá? O cliente só vai mudar na configuração do layout lá naquele campo que eu falei para vocês. Em vez de 2 é 1. E normalmente, né, o cliente vai estar para pegar ali na coluna crédito, tá? Porque aí você vai dar o recebimento ali dessa provisão no cliente, ok?
Então, é isso. Boa sorte aí nas importações para vocês, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aqui. Vamos lá.